Miura era o nome de uma das mais históricas Lamborghinis de todos os tempos, mas para mim, mais do que isso, é o nome da Ferrari que o Rio Grande do Sul produziu, meus amigos. E essa aqui é, sem sombra de dúvida, a Miura, ou melhor, o Miura mais bonito que eu já vi nessa vida. O carro está na O Acervo por R$98 mil e olha, tá justo esse preço, porque o estado de conservação desse carro tá demais, tá restaurado, mas mais do que isso, este Miura especificamente é o creme de la creme, é o canto do cisne da Miura, Miura Top Sport 1990, lendário como o carro que fala. Vou deixar vocês ouvirem a voz dele. E agora, parla! Tem que dar uma aceleradinha, senão ele não anima a falar. Dá uma olhada nessa traseira aqui com o nome escrito no refletor, o mais puro suco dos anos 80 e 90. Mas por que o canto do cisne da Miura? Bom, se você tem aí mais de 35, você lembra muito bem do que aconteceu em 1990. Foram abertas as importações e aí os fora de série nacionais que se diferenciavam dos carros das grandes montadoras por ter coisas como, vejam só, uou, abertura remota das portas, isso em 1990 era uma tecnologia da NASA. Bom, aí esses caras não conseguiram mais competir com carros como, para citar aí, esportivos nacionais que chegaram forte em 1990 mesmo, ou melhor, esportivos importados que chegaram forte em 1990, caras como Mitsubishi Eclipse, pensando um pouco mais adiante ali no início dos anos 90, Mazda MX-3, como é que o Miura ia competir com um Toyota Paseo, o próprio Chevrolet Tigre que eu tive depois? Não tinha como, né? A gente está falando aqui de carros bastante artesanais, que por isso também custavam fábulas. Falando em artesanal, olha só como o Miura é uma verdadeira colagem de partes aí de outros carros nacionais dos anos 80 e 90. Se você tem um olhar atento, você percebe, por exemplo, aqui, o cluster, que está iluminadão bonito aqui, vem da Alfa Romeo 2300, né? Foi mudado só o skin de trás ali para ter o nome Miura e tudo mais, mas a posição dos instrumentos é Alfa 2300. Esse reloginho aqui, eu tenho certeza que você, tiozão coroleiro, reconhece como o reloginho do Del Rey, que o Corolla depois reproduziu por muito tempo. Ar-condicionado aqui vem dos Volks, né, do Santana. Eu tive um Santana, né, meus pais tiveram um Santana GLS que tinha exatamente esse mesmo ar-condicionado aqui. E aí, os fora de série nacionais faziam essa colagem, né, a gente tem aqui motor e câmbio AP2000 de Santana no fim da vida do Miura, e agregavam a isso, além de um design, né, muito ousado, muito bonito no caso do Top Sport, itens que eram difíceis de encontrar nos carros nacionais, como por exemplo, além da abertura remota das portas aí que eu já mostrei, teto solar e a própria configuração 2+2, né, num esportivo genuíno que não existia, não havia acesso a isso no Brasil. Além disso, esse carro tinha neon à noite, e vocês vão ter que ver lá no acervo a imagem mais escurinha para ter noção do impacto que era isso. E é claro, outra coisa que era ficção científica pura, faróis escamoteáveis. Só um fora de série oferecia isso no mercado nacional ali nos anos 80 e 90. O cinzeiro aqui também de Santana, cara, é impressionante. A gente vai reconhecendo as peças aqui, o puxador também é de Volks. Esse carro aqui tá profundamente restaurado, e aí o restaurador foi por essa linha fibra de carbono. Acho que é a única coisa que foge da originalidade, né? Não existia fibra de carbono ali na época ainda. Mas outro item muito clássico dos Miura para mim é isso aqui, ó. Olha a regulagem da coluna de direção em altura, né? Você apertava o botão aqui e ela começava a dançar, e aí você tinha que, peraí, é aqui. Você escolhia o momento em que ela parava. Todo abertão assim, ele fica com mais cara de esportivo exótico ainda. Aqui o apezão 2.0, coisa de 120 cavalos tinha na época, né? O capô de fibra aqui, a gente precisa usar a varetinha, mas a própria abertura ao estilo BMW assim já era exótica no Brasil na época. E aqui na traseira o porta-mala também é pesadaço e necessita, exige uma vareta aqui, não tem amortecedor
a internet automotiva brasileira atual piraria aqui na ausência de amortecedor até no porta-mala. Olha só que charme isso aqui, ó. Vou tentar jogar uma luzinha de celular aqui para vocês. A gente tem um equalizador aqui no porta-mala, né? Nível de sofisticação de som. Aliás, o porta-mala é todo desnivelado, né? Porque os foras de série nacionais, no fim das contas, eram uma grande adaptação, né? Era o que dava para fazer. E o Miura, até por isso, por ter tanta tecnologia embarcada e por ser um carro que necessitava de bastante reforço estrutural para contemplar aí essa construção em fibra, ele era um carro pesado, né? Então, todo esse visual esportivo ele não entregava tanto assim em matéria de performance, ele andava menos do que, por exemplo, um Gol GTI que trazia a mecânica semelhante. Olha só que demais aqui o teto solar. E a outra coisa, né, que era ficção científica na época, era o vidro curvo aqui, ao estilo de Corvette e tudo mais. Agora, isso é uma coisa bem interessante do Miura, né? Deixa eu dar uma volta completa aqui para vocês verem. Ele é um carro que tem, a gente vê, bebe da fonte, né, de um Corvette, por exemplo, naquela janela traseira, de esportivos japoneses da época, sei lá, um 3000 GT, alguma coisa assim, na dianteira, mas ele conseguiu um grande mérito aí da galera da Besson Gobi, ou Besson Gobi, né, que era o fabricante lá em Porto Alegre, conseguiu ser criada uma identidade única, né? Um Miura é um Miura, ele não parece com outra coisa, e é por isso que, entre outras coisas, ele despertou a atenção até de Muhammad Ali, que tentou exportar o Miura. Aí é uma história bem conhecida da galera do antigo mobilismo, acabou não dando muito certo, mas que o Muhammad Ali foi a Porto Alegre e deu rolê em Miura, e isso está registrado, ele foi. Então, bora dar um rolezinho pra eu, como gaúcho, confesso que é nostalgia pura e admiração pura que eu tenho pelo Miura, apesar de saber que eles podem ser às vezes um pouco temperamentais. Olha só, bancos elétricos aqui, ó, mas ele vem lento. Estamos sendo recebidos aqui pelo Henricão do Acervo. E aí? Cara, que pérola isso aqui. Dá uma aceleradinha. Ah, não, pera aí, é o banco da... Agora, pera aí, é um longo... Aí, ó, pra trás ele vai rápido, aí pra frente agora... vem. É uns primórdios da tecnologia do banco elétrico. Toca um pouco no acelerador pra ele puxar. Oh. Vamos lá, né? Seu desejo é uma ordem. Se você deixar 3 vezes, ele fala: amarre o cinto de segurança, porra. Cara, me conta pra nós aqui como é que esse carro foi parar na sua mão. E eu preciso te dizer que pra mim dirigir um Miura é sempre uma experiência emocionante, cara. Bom, eu tava bem curioso pra conhecer esse carro, porque ele é de um cliente amigo muito exigente, que o sonho do pai era ter um Miura, e eles compraram um para restaurar com especialistas de restauração de Miura. Que estão, não vou dizer falecendo, né, mas não vão durar tanto mais, né? A galera tá ficando mais velha. Então tem que cumprir agora enquanto é tempo. É que a maioria dos Miuras que eu vejo está muito descaracterizado ou não restaurado, porque restauração é cara, né? E realmente são os carros que ainda não ganharam preço. Então foi um prazer estar com esse exemplar aqui nesse nível de restauração. Eu nunca tinha visto, assim, a gente fez na Casa Antiga um especial. Olha, o ar tá gelando, hein? Que para um carro de fibra escuro com teto solar não é fácil, não é Snow Small Fit, eu não tô conseguindo achar a posição do encosto aqui. Agora veio. Agora foi. Tem que ajudar um pouco na mão. Mas a gente guiou um Miura Saga, no especial de 60 anos da indústria automotiva brasileira, que eu acho que foi 58 para 2018, né? E era um carro que estava legal, mas não era o ápice do Miura e não estava tão bem restaurado, tão impressionante assim esteticamente como esse carro aqui. Esse aqui é a única não originalidade, esse acabamento com aplique de fibra de carbono, que na época ainda não existia, acho que não foi. É que o Miura era tão high-tech à frente do seu tempo que até a fibra de carbono ele introduziu antes que todo mundo. O ronco é um clássico ronco de apesão, né? Eu até estava falando antes, é um carro que era a realidade, né, dos fora de série nacionais. Muitos deles prometiam muito visualmente,
mas não tinha recurso, sofisticação. não, e a gente não tinha nem disponibilidade de mecânica para entregar o desempenho que o visual prometia, né? A maioria dos fora de série era motor de Fusca, inclusive. Sim, sim. O Miura começou, aliás, acho que tem até os primeiros Miura eram a Cara, que barato. E olha, tá justinho, hein? A gente tá aqui passando. O design desse volante é bem legal. Esse é o design original. É. Era completamente diferente de qualquer coisa que existia, né? Ele tem aqui uma luzinha espia de suspensão, mas eu não imagino que seja uma suspensão regulável, né? Deve ser só uma coisa de caso haja alguma questão, né? Não sei dizer. Isso que eu acho demais também. No que a gente andou lá da outra vez, ele não estava funcionando assim, você acionava, esse aqui você segura o botão, você tem um pouquinho mais de controle. O outro, você acionava o interruptor e ele começava a pular. E aí você tinha que desligar no momento certo. Esse aqui tá um pouquinho mais fácil de achar a posição certa. Agora, no mercado de clássicos, é um carro que, de certa forma, é quase que uma oportunidade, né? Porque a gente fala aí de SP2, de Carmanguia, são outros esportivos nacionais. Esses outros carros, por ter uma marca forte por trás, você acaba atraindo, né, a legião de Air-Cooled. Sim, então assim... é um mercado até internacional, né? Exato. Agora, dos fora de séries nacionais, acho que o destaque maior é pro Puma, que mesmo na época foi exportado para vários cantos do mundo. Sim. E algumas réplicas bem feitas, né, como a Invemo. Sim, o Sport da Invemo, né? Então, de qualquer forma, eu acho que não deixa de ser, para quem quer realmente essa questão da nostalgia, né, de se transportar para aquele Brasil ali dos anos 80, o Miura acaba sendo um custo-benefício interessante, né? Sim. Esse carro, essa oficina especialista em Miura, ela cobra para uma restauração inteira a partir de uns 100 mil reais. Sim. Né, com alguns acessórios extras ali. Então esse carro é praticamente o custo só da restauração. Sim. Com o carro pronto, com combinação de bom gosto, pra já pegar e sair rodando. A pintura externa tá demais, cara. Aqui a gente gravou na sombra e ele parece quase preto, né? Parece um azul muito escuro. Na verdade, quando bate o sol, a cor dá uma acordada legal, né? Um deep blue. Que demais, cara. E olha, realmente tudo funcionando, ar gelando. O som aqui tem o famoso motorrádio, né? No meu tempo de futebol nos anos 80, o melhor em campo ganhava um motorrádio. Aí teve um jogador, não me lembro quem, que falou, o rádio eu vou dar pra minha mãe e a moto eu vou ficar pra mim mesmo. Achou que era uma moto e um rádio. Pô, que legal, Ricão. E quem quiser namorar a ideia de comprar o carro aqui, como é que faz? É só vir visitar a gente para conhecer de perto, para ver as funções, para bater o santo, né? Sim. Olho no olho. E o Instagram é @oacervo, né? Isso aí. Se você não se apaixonar por essa Miura, talvez você se apaixone por outras coisas muito apaixonantes que estão sempre por lá. O showroom tá bem florido. Tem muita coisa diferente. Costuma ser, cara. Que demais. Olha, eu tô... É que realmente, por tudo aquilo que a gente falou, é um carro muito artesanal, então ele é um grande brinquedo, né? Não pensa assim, eu vou ter uma Miura como carro de rodízio, andar 2, 3 vezes por semana. Não é muito essa a proposta, é realmente um carro para você desfrutar no final de semana, né? O teto solar aqui é manual? Manual. Só basculante mesmo. Foi a única coisa que a Miura não conseguiu eletrificar na época. E a Besson Gob seguiu, né? Não sei por quanto tempo, mas seguiu ainda alguns anos depois no mercado de cabines duplas, né? De customização de picape, que era outra coisa muito forte lá no sul. Mas o Miura realmente acabou atropelado pelo Mitsubishi Eclipse. O que mais veio de importado ali nos anos 90, esportivo, coupé? Teve muita coisa, Prelude. Sim. Os próprios esportivos mais... Porque a gente está falando aí de alguns coupés de tração dianteira, né? Mas a gente teve também as coisas mais raiz, mais sérias, vamos chamar assim, tipo 3000 GT, Nissan 300ZX, que eu vou te falar, em matéria de preço não deviam estar muito distante do que chegou a custar o Miura, né? Porque por ser um carro artesanal, não tinha economia de escala, os preços eram muito altos. E o Top Sport até durou muito, acho que ele foi lançado em 90 e ficou até 92, né? 93. Pô, que demais, cara. Obrigado pela oportunidade. Deixa o like nesse vídeo aí, se inscreva no canal e siga também lá, @oacervo, que eu tenho certeza que você vai acabar se apaixonando. Valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço.